Livro Joisnel e a Missão dos Anjos, de Ernesto Bozano. Capítulo 1. Homenagem a Ernesto Bozano. 1862 a 1943. Sob o ponto de vista científico, a contribuição de Ernesto Bozano ao espiritismo é realmente incalculável, quer em qualidade, quer em riqueza de casos e depoimentos. Influenciado pelo sistema positivista através da linha spenceriana, ou seja, leis da evolução a todos os níveis da atividade humana, como ele próprio declara, nunca teve qualquer indício de misticismo, mas, pelo contrário, sempre foi um homem voltado para soluções objetivas, infenso à cogitação, como se dizia muito em sua época. Vejamos a franqueza com que Bozano fala de seu passado filosófico. Uma vocação predominante me havia conduzido a ocupar-me, exclusiva e apaixonadamente, da escola científica e Herbert Spencer era, naquele tempo, o meu ídolo. Durante 2 anos, eu estudara, ininterruptamente, anotara e classificara com imenso amor todo o conteúdo do seu imponente e enciclopédico sistema filosófico para, em seguida, lançar-me de corpo e alma nas lutas do pensamento, empenhando-me em polêmicas com quem ousasse criticar os argumentos e as hipóteses que o meu venerando mestre formulara. A declaração está no primeiro capítulo de uma de suas maiores obras, Animismo ou Espiritismo. Mais tarde, por estudo e observações diretas, chegou à convicção espírita e definiu sua nova posição em diversos trabalhos. Uma de suas motivações para o estudo da fenomenologia chamada paranormal foi a leitura dos Anais das Ciências Psíquicas, publicação dirigida por Dariex, mas orientada pelo professor Charles Richet, autor do Tratado de Metapsíquica. Houve ainda outra motivação, aliás, bem significativa. O debate de Richet com Rosenbach pela Revista Filosófica. Os argumentos que Richet contrapunha ao opositor impressionaram muito o ânimo de Bozano, justamente pela sua consistência científica, enquanto as objeções de Rosenbach lhe pareceram logo insustentáveis pela falta de solidez. Daí por diante Bozano e Richet trocaram correspondência muito franca e afetuosa. Sabe-se que Richet ficou na metapsíquica, mas deixou testemunho a respeito dos fatos e, por isso mesmo, embora não tenha chegado à doutrina espírita, é ainda citado com toda a procedência. Convém lembrar, e bem a propósito, que uma das cartas de Richet a Bozano, naturalmente depois de muitas observações e reflexões, termina assim. E agora, abro-me a você, de modo absolutamente confidencial. O que você supõe é verdade. Aquilo que não alcançaram Mirs, Odgson, Islop e Lodge, obteve você por meio de suas magistrais monografias, que sempre li com religiosa atenção. Elas contrastam, estranhamente, com as teorias obscuras que atravancam a nossa ciência. Sir Oliver Lodge, ao contrário do que geralmente se supõe, já estava convencido da sobrevivência do espírito muito antes do desenlace de seu filho Raymond na Primeira Guerra Mundial, começada em 1914. O livro de Lodge, Raymond, é um depoimento valiosíssimo. Bozano estudou e pesquisou muito. Leu, com afinco, tudo quanto lhe foi possível sobre ciências psíquicas e, especificamente, sobre o espiritismo, mas não reduziu o seu campo de trabalho aos estudos de gabinete, pois era um homem afeito à observação e à investigação. Corajoso em suas afirmações, proclamou a validade das teses espíritas sem temer os preconceitos acadêmicos e as ojerias religiosas. Além de artigos em diversas revistas especializadas, Ernesto Bozano publicou muitos livros, entre os quais Xenoglossia, Enigmas da Psicometria, Pensamento e Vontade, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, Fenômenos de Transporte, Metapsíquica Humana, Literatura de Além-Túmulo, Animismo ou Espiritismo. Comunicações mediúnicas entre vivos,
com depoimento de diversos pesquisadores, como Barrett, Lodge, Stead, Gelei, em tradução de Francisco Clores Werneck e apresentação de J. Herculano Pires, Edicel, São Paulo. Desdobramento. Fenômenos de bilocação e muitas monografias. Breve história dos rapis, materializações minúsculas, marcas e impressões de mãos de fogo, etc. Temos aí apenas algumas referências biográficas, bem pouco, quase nada, sobre um estudioso e pesquisador do alto porte de Ernesto Bosano, nascido em Genova, Itália, em 1862 e desencarnado em julho de 1943. Neste pequeno resumo, entretanto, imprimimos todo o vigor espiritual de empreito de homenagem do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Observações especiais. A carta de Charles Richet a Ernesto Bosano está no livro de Sérgio Vale, médico, edição da Leic, São Paulo. Veja-se o penúltimo capítulo. Diversos livros de Bosano foram publicados pela Federação Espírita Brasileira, outros foram publicados pelas editoras Eco, Rio de Janeiro, Calvário, São Paulo, Edicel, São Paulo, e Leic, São Paulo, traduções do Dr. Francisco Clores Werneck. Transcrito do 4º volume dos Anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Rio de Janeiro, R.J., 1979, com autorização do seu digno diretor, professor Deolindo Amorim.